Queridos estudantes, queridas estudantes, bem-vindos, bem-vindas, então, a este semestre significativo para vocês, porque é o último semestre do curso de licenciatura em Filosofia na modalidade EAD da UFPEL. E é o último semestre dessa turma, 2026, então é um ano de conquistas, de formatura. Parabéns aos que chegaram até aqui, que sejam muito felizes na jornada, no caminho que vem pela frente, tá bem? Podem contar conosco sempre que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar. E como eu sempre falo para vocês, para quem já me conhece, né, e quem não me conhece, eu sou professora Maribel. Se caso vocês ainda não tiveram nenhum contato com as minhas disciplinas, eu sou professora Maria Andrade, então, e nesse semestre nós vamos trabalhar filosofia, cultura e sustentabilidade. E como eu sempre costumo dizer para vocês, né, para os meus estudantes, que o caminho de um professor que a conquista, né, é uma construção. Não é com a aquisição de um diploma que nós nos tornamos professores. Nós nos tornamos professores, claro, com a conquista desse diploma, mas é na caminhada que nós nos fazemos professores. E é uma caminhada que se constrói dia a dia, sempre. Nenhum professor detém totalmente o conhecimento, ele está sempre em construção. E nós construímos esse conhecimento juntos. Então, que a vida de vocês, enquanto profissionais da filosofia, licenciados em filosofia, seja uma constante construção, uma constante busca pelo aprimoramento, pelo conhecimento e pela aplicação, pela aplicabilidade deste conhecimento que vocês adquiriram e ainda vão adquirir em prol de uma sociedade, dessa sociedade na qual nós vivemos, na qual nós estamos inseridos. Enfim, nós nesse semestre, então, vamos trabalhar filosofia enquanto a reflexão sobre as culturas e sobre a sustentabilidade. E nós vamos usar como fundamentação dois autores. O Habermas, que é o alemão, né, que é do pensamento da ação comunicativa, que nós já vimos em outras oportunidades, em outros momentos, e ele volta novamente para nos auxiliar nessa reflexão sobre estas questões, né, de cultura e sustentabilidade, como é que a filosofia, então, se insere nisso tudo. E o Habermas é sempre muito atual com a sua ação comunicativa, né, com a sua teoria da ação comunicativa, com a participação dos sujeitos nas decisões, nas deliberações, então ele sempre é muito atual nestas questões. E o outro autor que nós vamos trabalhar é um autor brasileiro, né, latino, porque eu sou uma professora que defende que nem tudo tem que vir lá de fora para nós, nós também temos preciosidades aqui. Então, nós precisamos também valorizar, conhecer e trabalhar as pessoas, os autores, os pensadores, também daqui deste lugar, porque o Brasil precisa ser Brasil. O Brasil não é mais um país que foi desenvolvido, construído a partir de uma cultura que veio de fora. Nós precisamos também utilizar os nossos pensamentos. Então, neste semestre, além do Habermas, que é esse alemão que desenvolveu essa teoria, assim, muito interessante e muito útil também para as nossas reflexões filosóficas, nós vamos trabalhar, conhecer um pouco, se ainda vocês não conhecem, né, o Ailton Krenak, que é um indígena, tá, que já escreveu algumas obras. Eu vou colocar o link de um livro dele lá no nosso ambiente virtual, que eu vou utilizar nas nossas aulas. Depois eu vou pedir ali para vocês o que eu preciso que vocês leiam, tá?
E também vou deixar um videozinho falando sobre sustentabilidade, então fiquem ligadinhos no nosso ambiente virtual, tá, gente? Procurem assistir às videoaulas, se tiverem alguma questão, vocês podem me chamar, mandar uma mensagem, alguma coisa, posso abrir um fórum ali também para a gente discutir essas coisas, acho até que vai ser isso que eu vou fazer, que fica mais fácil para todos, tá? Então, inclusive, hoje, o Ailton Krenak está na URGS, fazendo a sua a aula inaugural da URGS, agora 2026, com o Ailton Krenak. Queria muito estar lá, mas por motivo de outros compromissos eu não consegui me deslocar até Porto Alegre. Eu espero que alguém aí da região de Porto Alegre, né, da região metropolitana, ou até mesmo de Porto Alegre, que eu sei que tenho estudantes aí, tenham conseguido ir, né, e depois conta para nós como é que foi, se alguém aqui participou dessa aula inaugural da URGS, que era 1 quilo de alimento, o ingressinho, o acesso à palestra do Krenak. E se alguém for, por favor, diga lá para nós ali, tá, no ambiente, olha, eu fui, coloque lá no fórum o que você achou, eu espero que alguém tenha ido, porque eu estou com muita vontade, fiquei com muita vontade de ter ido, mas, enfim, não deu, né? Mas nós vamos utilizar um pouco dessa pessoa, tá, desse brasileiro indígena, com um grande pensador da natureza, né? Do mundo enquanto igual, do mundo e natureza enquanto sujeitos, né? Não somos nós, humanos, que dominamos a natureza e as coisas do mundo, mas somos igualmente seres vivos em comum com este mundo e com a natureza. Mas as nossas ações nos mostram um pouco predadores desse lugar, né? Mas, enfim, vamos lá, então, nós vamos trabalhar, então, essa disciplina, filosofia, cultura e sustentabilidade, e vamos falar, então, um pouco dos fundamentos éticos e críticos para pensar a relação da humanidade, que era o que eu estava falando agora, e da natureza, e com a natureza, tá? Dessa humanidade com a natureza. Bom, então, assim, a crescente intensificação dessas crises climáticas das últimas décadas, tá? Elas vêm provocando, assim, profundas reflexões, tá? Entre os pensadores, entre as pessoas que se dedicam a estas análises, né, e principalmente no campo da filosofia. Então, problemas assim como mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, tá, a poluição, a exploração excessiva tá, dos recursos naturais, isso já vem acontecendo a longo tempo, né, a longo prazo. Tá? Então, essa exploração desses recursos naturais, eles nos colocam, colocam em questão os modos de vida contemporâneos, tá? E o modelo de desenvolvimento, assim, predominante. Então, assim, nesse contexto, tá? A filosofia exerce, tá? Assume um papel fundamental, porque ela precisa oferecer instrumentos críticos para analisar, então, os fundamentos éticos, os fundamentos epistemológicos, tá? E políticos, que orientam, então, a relação em sociedade, ou melhor, orientam a relação entre sociedade e natureza, tá? Então, a temática da sustentabilidade, inicialmente, difundida no campo das políticas públicas e da economia ambiental, ela passou a exigir também uma relação filosófica mais ampla. E isso ocorre porque a sustentabilidade, ela não se restringe à gestão, assim, racional de recursos naturais, mas ela envolve questões relacionadas à justiça social, tá? A responsabilidade intergeracional, a ética ambiental, a própria concepção de ser humanidade, tá? Ou a própria
concepção de humanidade e natureza, tá? Então, nesse sentido, a filosofia da sustentabilidade, ela busca, então, questionar, ó, nesse sentido, a filosofia da sustentabilidade, ela busca questionar o paradigma antropocêntrico que marcou grande parte da tradição moderna. E esse paradigma, então, consolidou a ideia de que a natureza existe primordialmente para servir os interesses humanos. E é assim que nós, até pouco tempo, ou alguns ainda acham, né, nós vivemos e entendemos isso como algo, a natureza como algo para servir aos nossos interesses econômicos, políticos, enfim, tá? E como observa o Han Jonas, a expansão do poder tecnológico da humanidade exige, então, uma nova ética capaz de considerar, assim, as consequências de longo prazo das ações humanas sobre o planeta e sobre as futuras gerações, porque que planeta nós vamos deixar? Que mundo nós queremos deixar para as gerações futuras? Nós não podemos pensar somente no nosso tempo, na nossa geração, mas o que nós queremos deixar para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, enfim, gerações futuras, tá? E assim, pensar filosoficamente a sustentabilidade, ela significa refletir sobre os limites do progresso, desse progresso sem limites. Então, a filosofia precisa pensar os limites do progresso, tá? A responsabilidade moral das sociedades nesse contexto, das sociedades contemporâneas nesse contexto, e a possibilidade, ou as possibilidades, de construção de novos mundos, de novos modos de coexistir entre humanidade e natureza, tá bem? Então, assim, quando nós pensamos a crise ambiental como um problema filosófico, nós podemos dizer, assim, que a crise ambiental, ela não pode ser compreendida apenas como um problema técnico ou científico. Por quê? Porque se trata de uma crise civilizatória. Parem para pensar. Se trata de uma crise civilizatória, pois ela revela limites estruturais do modelo de racionalidade, tá? Que orientou o desenvolvimento da modernidade, então. E a exploração, assim, intensiva, abusiva, tá? Da natureza, legitimada pelo avanço da ciência, que é o pior, né? Legitimada pelo avanço da ciência e da tecnologia, ela produziu ganhos significativos para a humanidade, mas também desencadeou, tá, uma sequência, desencadeou sequências ecológicas, tá, profundas. Tudo tem o seu retorno, tudo tem o seu preço. E a filosofia contemporânea, ela tem enfatizado, assim, que o problema ambiental está ligado a uma determinada visão de mundo, que separa radicalmente o ser humano da natureza. E o Krenak, lá adiante, vai dizer que não é assim, nós não podemos ser considerados superiores à natureza, que a natureza não está ali para nós explorarmos sem limites, e que a natureza é um ser vivo que deve deve de conviver conosco, tá? Enquanto seres vivos. O Krenak vai falar muito disso, vai nos dar um esclarecimento melhor sobre isso, tá? Então, essa separação da humanidade e natureza, ela foi reforçada pela tradição, tá, moderna, especialmente a partir da concepção de natureza como objeto possível de domínio e de exploração infinita. E isso está nos trazendo as consequências, crises climáticas que nós estamos enfrentando nos últimos tempos. Então, o Henrique Leff também, ele diz que a crise ambiental revela limites da racionalidade econômica dominante, e para esse autor, o modelo de desenvolvimento baseado no crescimento ilimitado e na exploração, deixa eu só abrir aqui um pouquinho, e na exploração intensiva, tá, da natureza,
ignora a complexidade dos sistemas ecológicos, tá? E desconsidera, então, os saberes culturais que poderiam contribuir para uma relação mais equilibrada com a natureza. E aí eu vou citar, então, uma passagenzinha da fala do Leff, tá? Que diz assim, ó, a crise ambiental é, antes de tudo, uma crise da racionalidade, que organizou a modernidade baseada na exploração da natureza e na lógica da acumulação econômica. Então, dessa forma, a filosofia ambiental propõe uma revisão crítica dos fundamentos epistemológicos e éticos da humanidade, e buscando assim construir novas formas de compreender, tá, a relação entre a sociedade, as culturas, ou a cultura, e a própria natureza, tá? Bom, uma das contribuições mais importantes da filosofia para debater, então, esta temática sobre sustentabilidade encontra-se no campo da ética ambiental. E esse campo, então, busca ampliar a reflexão moral para incluir não apenas, aqui está a importância, tá, gente? Vejam só, busca ampliar a reflexão para incluir não apenas seres humanos, mas também as futuras seres humanos contemporâneos, mas também as futuras gerações e os sistemas naturais que sustentam então a vida neste planeta. E neste contexto todo, destaca-se o pensamento do Hans Jonas, né, que desenvolveu o chamado princípio da responsabilidade. E para o Jonas, o Hans Jonas, o poder tecnológico da humanidade transformou profundamente a escala das ações humanas. E, diferentemente das sociedades tradicionais, cuja ações limitam e tinham um impacto limitado, a sociedade tecnológica possui capacidade de alterar irreversivelmente as condições de vida no planeta. Então, por isso, o Hans Jonas propõe um novo imperativo ético. Ele diz assim: age de modo que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autenticamente humana sobre a Terra. Então, assim, esse princípio exige que as decisões humanas considerem, então, suas consequências de longo prazo. A ética da responsabilidade, portanto, ela amplia este horizonte, tá? E esse horizonte moral, e ela introduz a preocupação com a preservação das condições de vida para as gerações futuras. E a sustentabilidade, nesse sentido, ela se torna, então, uma exigência ética, gente. E também implica reconhecer que o desenvolvimento econômico e tecnológico deve respeitar os limites ecológicos do planeta. E foi, assim, para ter esta discussão que a COP30 aconteceu no estado do Pará, este ano de 2025, tá? Aqui no Brasil, até pelo fato da Amazônia, né, ser muito disputada mundo afora, como vocês devem saber, foi proposto, então, esse acontecimento da COP30 para que fossem realizadas estas discussões. E aí, novamente, eu escrevi até um artigo sobre isso. Novamente, vem a questão da teoria do Habermas, da ação comunicativa, né, e da participação de todos os envolvidos nas deliberações. Eu escrevi um artigo sobre isso, né, sobre a questão da COP30, que vem discutir a sustentabilidade, né, do planeta, e essa participação de todos que sejam escutados, todos estes povos, todas as culturas, enfim. Depois eu posso deixar para vocês lá esse artigo, se alguém tiver interesse, pode dar uma olhadinha, tá bom? Bom, quando nós falamos em sustentabilidade, justiça social e democracia, outro aspecto fundamental da reflexão filosófica sobre a sustentabilidade
se refere, então, à dimensão social e política da crise ambiental. E problemas ecológicos estão frequentemente associados a desigualdades sociais, tá? A desigualdades sociais. Por quê? Porque os impactos ambientais tendem a atingir, então, de forma mais intensa, populações vulneráveis, tá? E a filosofia política contemporânea, ela tem, então, destacado a importância de integrar, tá, a sustentabilidade aos princípios da justiça social e da democracia, tá? Então, a distribuição desigual dos recursos naturais e dos impactos ambientais, levanta questões éticas profundas sobre responsabilidade, equidade e direitos, tá? Então, nesse contexto, o pensamento do Habermas oferece importantes contribuições, tá? Por quê? Porque ele enfatiza o papel do diálogo e da participação democrática, como nós já vimos em outras disciplinas, tá? Ele enfatiza isso, a participação democrática de todos os envolvidos nas deliberações, nas temáticas, nas discussões, tá? Que envolve todos nós. Então, este é um caso. Então, dizendo que as decisões legítimas só podem acontecer vindo dessa construção, dessa participação. Então, para este filósofo, para o Habermas, as sociedades modernas, elas devem organizar seus processos de decisão por meio de práticas comunicativas baseadas no entendimento mútuo. E a aplicação deste princípio ao campo ambiental sugere, então, que políticas de sustentabilidade devam ser construídas por meio de processos participativos, tá? Que envolvam diferentes grupos sociais. A gestão ambiental, portanto, ela não pode ser técnica ou burocrática, ela precisa ser também democrática, participativa. E, nesse sentido, a sustentabilidade depende da construção de espaços de deliberação pública capazes de integrar diferentes perspectivas culturais, científicas e sociais. Ok? Ficamos por aqui hoje, só com essa introdução do que nós vamos trabalhar nessa disciplina, tá? Para vocês terem já começarem a ir se familiarizando. Reforço novamente que se alguém foi assistir a aula inaugural lá com o Krenak, por favor, comente conosco sobre o que achou, ou se alguém também se dispor a procurar lá para nós nas redes ou em algum outro mecanismo que seja possível a gente localizar um vídeo, uma gravação da aula do Krenak, eu gostaria muito de ter acesso, tá? E gostaria também que vocês tivessem esse acesso e pudessem compartilhar com os nossos colegas, tá bem? Até a próxima segunda.